Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast Pós-Op. Mais uma vez aqui para falar sobre o mundo da cirurgia plástica, do pós-operatório, com assuntos cada vez mais relevantes, né? Hoje um assunto que sai um pouquinho fora do nosso mundo, mas que eu achei interessantíssimo no nosso bate-papo no nosso pré-bate-papo aqui sobre o tema. Quase gravamos já o podcast, né? É verdade. Então, já começar com os nossos agradecimentos, né? Agradecer ao Alex, do Alex Soares Filmes, que faz toda a parte aqui do nosso audiovisual. Então, e a Jana sempre faz o agradecimento para a nossa convidada ou nosso convidado. Então, parte dela é isso também. Muito bem. Muito boa tarde. É um prazer imenso estar com vocês aqui novamente, trazendo conteúdo de relevância, conteúdo com embasamento científico para que vocês possam aí se deliciar e, como eu sempre falo, saber aonde estão pisando, né? Esse é nosso objetivo, é por esse motivo que nós estamos aqui trazendo convidados e convidadas, como hoje a nossa querida Paloma, advogada do direito médico e saúde. Falei certo, né? Muito bem. Então, como o Paulo falou, é uma área que foge um pouquinho, né, do nosso assunto, e não digo nem só do nosso assunto que a gente tem aqui, né, de um modo geral a gente chama e convida profissionais da área da saúde, mas eu acho que é um tema que às vezes é pouco falado, inclusive nas mídias, de um modo geral, né? E por esse motivo, né, a Paloma já foi minha paciente aqui na clínica e nós, durante os atendimentos, aí conversamos muito a respeito e eu achei, assim, de muita relevância trazer isso para vocês, para que vocês possam aí ficar cada vez mais antenados e prestem atenção, porque tem muita responsabilidade aí para ambos lados, né? Tanto ao lado dos profissionais quanto dos pacientes. Eu posso dizer que hoje, normalmente é meio a meio, assim, os podcasts aqui, eles tendem a atender tanto, né, até às vezes um pouco mais os pacientes, né, e depois com os profissionais que atuam na área. Mas hoje, particularmente, eu acho que, claro que é muito interessante para os pacientes, mas principalmente para os profissionais, hoje eu acho que é um episódio bem bacana para a gente assistir. Queridos amigos cirurgiões, fiquem ligados que hoje tá demais. Todo mundo, né, cirurgião, fisioterapeuta, todo mundo que trabalha na área da saúde. Sem dúvida, né, mas vamos lá, vamos começar então. Por favor, se apresente para os nossos telespectadores em casa aí. Obrigada pelo convite, é um prazer todo meu estar aqui dessa vez, então, como convidada para o podcast. Já estive como paciente e agora é muito bom poder voltar. Eu sou a Paloma Dietrich, eu sou advogada, eu atuo no direito médico e da saúde, mas o meu foco é sempre na proteção dos profissionais e das clínicas. Então, eu faço todas as defesas desses casos em que envolvam a responsabilidade civil em decorrência do ato médico em si. Joia. Tu quer comentar um pouquinho da tua carreira profissional, a tua formação, para que as pessoas possam te conhecer? E aí também já coloca lá, deixa aí já registrado o teu @ do Instagram, né, do teu escritório, enfim, para que as pessoas possam te seguir e cada vez mais se informar aí sobre esse conteúdo tão importante. Sim. Então, eu me formei aqui em Blumenau, na FURB, né, eu tenho pós em processo civil e as pessoas podem me encontrar no Instagram pelo @Paloma Dietrich, advogada. Já depois Paulo coloca lá certinho, Coloca, para que o pessoal possa aí seguir a Paloma e tirar dúvidas e, né, entrar em contato. Que ficar até do nosso bate-papo de hoje também, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Eu acho que a primeira pergunta não podia ser diferente, né, para nós e para quem é leigo no assunto. O que é o direito médico e da saúde, em que áreas ele atua, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. O médico, ele é um direito, e da saúde, na verdade, ele é um direito que tem amparo na Constituição, porque todo ser humano tem o direito à saúde, né? Então, nesse caso, essa área específica do direito, ela visa salvaguardar estes casos em específico, seja através de uma ação
em que um paciente busca a concessão de um medicamento de alto custo, ou ele busca alguma cirurgia que de alguma forma ele não obteve através do Sistema Único de Saúde, ou se ele tem um plano. Então ali também entram diversos vieses, né? Se ele tem um plano suplementar ali, né, de saúde, um plano privado, ele acaba às vezes não conseguindo de uma forma, então ele acaba buscando se salvaguardar na justiça para conseguir a liberação para a cirurgia dele, ou medicamento, ou um tratamento. Então essa área, esse ramo do direito, ela busca visar a saúde em si, a dignidade, né, da pessoa humana. Então é uma área muito abrangente, como a gente estava comentando antes, não dá para falar numa frase sucinta tudo que o direito médico e da saúde visa, mas é muita coisa. Mas o meu nicho específico é mesmo a responsabilidade civil decorrente do ato médico em si, né? Mas claro, sempre pela parte do cirurgião em si. Então eu represento os médicos, eu não atuo em defesa dos pacientes, eu atuo em defesa dos médicos e atuo daí apenas em defesa dos pacientes quando se trata de um caso como esse que eu citei, de buscar um medicamento de alto custo, né, de ter que acionar os entes federados ali para conseguir a concessão de um medicamento, de um tratamento para câncer, de alguma coisa assim que até então ele não teve acesso, tá? Porque a gente sabe que daí, pulando um pouquinho aqui do tema, mas que a gente sabe que às vezes até no Sistema Único de Saúde, aqui perto de nós, existe até a falta dos medicamentos mais básicos, seja ele um medicamento para diabetes, um medicamento barato, uma coisa assim. A gente sabe as deficitudes que a gente encontra nesse sistema, embora muito bom, né, quando comparado a outros países, a gente tem deficitudes e a gente precisa também salvaguardar essas pessoas. Então, atuar dessa forma faz muito sentido para mim, e é o que eu venho me concentrando diariamente. E até começando a entrar um pouquinho na nossa área, porque né, a gente sempre começa quando traz um convidado, a gente pede para ele falar sobre o todo, né? E desse todo vão surgindo, né, algumas perguntas, algumas dúvidas. Algumas a gente coloca o convidado, né, que a gente fala no mato, assim, né? Porque mas aqui a gente não faz isso. Tu trabalha com certeza, né, na área médica, né, na defesa dessas clínicas, enfim, nas mais diversas áreas. Mas nos últimos anos a gente vem tendo um aumento muito grande por cirurgias plásticas, cirurgias estéticas, né? Isso vem aumentando cada ano. Isso, quem trabalha nessa área percebe essa proporção, né? Na área do direito, a mesma coisa. Cada vez vocês percebem mais, né? Tu vai trabalhar na defesa, né? Então, cada vez vocês percebem mais ações, enfim, né? Voltadas para a área da cirurgia estética. Sim, o Brasil é um país onde mais ocorrem cirurgias estéticas, né? Um dos onde mais ocorrem. Então a gente vê esse resbalar isso também no judiciário, né? Na máquina judiciária como um todo. Mas a gente também vê que através de uma boa organização em consultório, com todas as documentações, com as expectativas do paciente alinhadas, a gente é muito bem servido de cirurgiões plásticos, principalmente aqui na nossa região. Então, assim, se a gente conseguir alinhar tudo isso e alinhar essas expectativas, a gente acaba não vendo resbalar tanto numa ação judicial. Mas sim, há um aumento muito grande. Eu posso falar com maior propriedade no estado de Santa Catarina e no Paraná, porque são os dois que eu atuo, além, né, do território todo brasileiro, mas são onde eu tenho a OAB ativa, que infelizmente, assim, a gente vê bastante ação judicial nesses casos aí. Tá? Tem esse aumento, e ele é meio que codependente do aumento das cirurgias e da busca também, e não só
do profissional médico, tá? Porque não é só o profissional médico que vem atuando na área da estética agora também. A gente vê o profissional não médico, né? O profissional odontólogo, aí tem o esteticista, aí tem o biomédico esteta, né? Que né, é uma divergência nesse esteta, não existe essa especialidade esteta, né? Mas a gente vê isso também ocorrendo, eu acho que em decorrência também dessa falta de delimitação em cada conselho, né, de até onde eu posso ir, né, tanto que recentemente a gente viu o caso ali com o fenol e agora todos os comunicados que a Anvisa vem fazendo e até o CRM vem correndo atrás, né, o Conselho Federal também, para que pelo menos os médicos possam continuar atuando, porque é uma coisa da rotina que já vinha acontecendo, né. Então, é muito complicado, não dá, claro, para eu dizer que corresponde só por causa dos profissionais cirurgiões plásticos, esse aumento. Eu acho que é um pouco de tudo isso que a gente comentou, né? Até porque, assim, né, é exatamente o que tu falou, assim, as profissões, elas vêm crescendo, né, os seus conselhos também, né, vêm atuando fortemente em situações em que antes não tínhamos, né. Eu vou citar uma área, por exemplo, da fisioterapia, né, eu lembro que na época que eu fui fazer a graduação, a fisioterapia era o único curso que tinha lá na grade curricular a parte estética, que se chama fisioterapia dermatofuncional. É uma especialidade da fisioterapia. Então, na época que eu fiz faculdade, era o único curso que tinha isso, né? Hoje a gente vê isso em praticamente, na área da saúde, em praticamente todas as graduações, né? E não é pra dar minha crise de tosse hoje. Pega uma água. Pega uma aguinha, chá pra Paloma também. E assim, particularmente, né, agora eu tô colocando a minha opinião, não uma situação, né, digamos, dentro da legislação e tudo, eu particularmente acho que não é ruim esse crescimento. Eu acho que todos ganham. A grande questão é a responsabilidade desse crescimento, e é isso que a gente vai falar hoje, né? A responsabilidade dos profissionais que eu quero trabalhar com isso, né? Então eu preciso realmente me especializar, né? Eu não posso sair por aí fazendo qualquer coisa, né? É o que nós comentamos anteriormente, a ignorância é uma maravilha, né? O não conhecimento técnico é uma maravilha, porque você sai por aí fazendo qualquer coisa, sem ter percepção do que aquilo vai gerar para você como profissional e para o paciente, né? Então, essa responsabilidade técnica é o que eu vejo que às vezes não está acontecendo, né? E claro, né, como tu falou, assim, cada conselho vai ter ali a sua normativa, né? E os profissionais têm que seguir essa normativa, né? Então, eu acho também aqui fica aquela situação da responsabilidade desses conselhos também, né? De realmente colocar ali quais são os pré-requisitos para esse profissional estar realizando determinadas técnicas, né? Porque é exatamente como tu falou, nós temos profissionais não médicos hoje tão capacitados quanto profissionais médicos, né? Então a gente também não pode colocar, é todo mundo ruim, ou só porque, né, enfim, não é médico. Não, existem bons profissionais, excelentes profissionais, mas é o que eu sempre falo, cada um na sua área, né? Cada macaco no seu galho. Não queira entrar na área do coleguinha, né? Mas senão nós já vamos fugir até do roteiro aqui, porque o negócio vai longe. Exato, até porque essa questão da responsabilização, ela não necessariamente ela vai se restringir só a uma responsabilização civil, uma responsabilização pecuniária, uma indenização. Ela pode também ir para a área criminal, né? Então, assim, não é uma coisa tão tranquila. Além de você poder também ser responsabilizado perante seu conselho, sofrer uma sanção administrativa, ficar suspenso, a depender, né, da sanção que for estipulada. Então não é uma coisa só que você vai indenizar a outra parte, né, pecuniariamente e tá tudo certo. Às vezes o negócio pode engrossar, né, então é necessário isso. E essa responsabilidade, daí entra já na pergunta que eu ia te fazer, né, então já vou engatar aqui pra gente continuar esse bate-papo, né, que a minha pergunta era justamente essa, né, qual é a responsabilidade
do corpo técnico, do corpo clínico, né? Diante de uma situação, né, de uma cirurgia, né? Nós estamos aqui falando sobre, enfim, o universo da cirurgia plástica, reabilitação pós-operatória, então, mas de um modo geral, como tu falou, né, a área da saúde em si, né? Então, qual é a minha responsabilidade também, né? O que o direito coloca, né? O que a legislação nos coloca hoje? Qual é a minha responsabilidade diante de um paciente, né? A hora que o paciente chega no meu consultório, chega na minha clínica, qual é a minha responsabilidade, né? Como profissional ali. Eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente. Aqui nós temos duas questões. Vejamos, o corpo clínico de um hospital, né, é um profissional médico que está lá, ou não médico, que integra o corpo clínico do hospital. Então, ele está lá, você consegue consultar, por exemplo, ele faz parte de tal corpo clínico. Então, se no exercício dele ocorrer algum ato que possa gerar uma indenização, aí sim, juridicamente, a gente teria que verificar se a responsabilidade do hospital seria subsidiária à do médico, pelo fato dele integrar o corpo clínico, por ele estar cadastrado como integrante do corpo clínico de determinado hospital. Mas eu vejo muito que na área da estética funciona separado, tanto é que muitos profissionais aqui que são do nosso conhecimento, eles não integram o corpo clínico do hospital onde eles operam. Eles operam no hospital que o paciente escolhe na hora de contratar a cirurgia, né? Então, na hora da contratação ali dos serviços médicos, é feito de uma forma dividida. Você acerta os honorários médicos com o médico e aí você acerta a questão da internação, tudo mais direto com o hospital. Então a gente vê a responsabilidade do hospital muito mais hoje na lei delimitada como uma questão assemelhada à hotelaria. Quando que eu poderia processar o hospital, por exemplo, nesse caso? Eu fiz a contratação do hospital. Mas me colocaram num quarto que o ar-condicionado não funcionava, me cobraram a diária, mas não tinha água quente, não tinha isso, aquilo, aquele outro, ou fui acomodada de uma forma que não foi o que estava no contrato, não foi o que eu paguei, aconteceram situações nesse sentido. Então essa seria a responsabilidade do hospital, né? Diferente da responsabilidade do cirurgião que foi contratada diretamente com ele, né? Então a gente acaba vendo mais essa questão da responsabilidade solidária do hospital para com o cirurgião, uma responsabilidade de ambos, em outros casos, em casos do Sistema Único de Saúde, ou no caso daí do profissional integrar o corpo técnico do hospital mesmo, daí isso pode ser levado em consideração na hora de uma demanda judicial. Mas na maior parte das vezes o que a gente vê aqui na região é a oferta de, você gostaria de operar nesse ou naquele, então fica a critério do paciente. Né? Eu faço o trâmite burocrático para a entrada da Janaína nos hospitais, né, para fazer o intraoperatório. E é muito interessante porque cada hospital tem uma conduta diferente, né, na entrada dela. Tem um único hospital que cobra do paciente, inclusive eu mandei um agora há pouco, uma documentação onde o paciente relata que ele faz a contratação do fisioterapeuta para tal procedimento dentro do hospital, eximindo o hospital de qualquer responsabilidade. Né? Um único hospital faz isso. Né? Outros pedem documentação X, Y, né? Tem um que só passa na recepção e fala, e entra, né? Eu falo, se entrar lá sei lá, qualquer profissional lá para fazer o trabalho, tá tudo bem, não tem. Eles precisam de uma assessoria de Pois é. E aí, por que eu bati nesse assunto? Por conta disso, né? Tu falou sobre como funciona como quase uma hotelaria, enfim. E acredito eu que o hospital precise, né, se resguardar dessa situação. Por quê? Aí é a minha pergunta. Se tu não tem esse documento, não vou falar nem sobre a parte médica, vou falar sobre a parte da fisioterapia que a gente atua aqui na clínica.
os outros hospitais que não trabalham com essa documentação, que não pedem essa documentação, eles podem ser responsabilizados por alguma conduta inadequada da Janaína com esse paciente dentro do ambiente hospitalar? do ambiente hospitalar? Sim, não só da Janaína em específico, mas eles têm o dever de guarda daquele paciente. Então, por exemplo, uma coisa que a gente vê no cotidiano o paciente está lá, precisa fazer um certo exame, vamos supor, um raio-x, e ele precisa se deslocar dentro do próprio hospital. Então, nesse deslocamento, vamos supor que ele estava ali acamado, ele vai transferir de maca, o paciente cai. Então, tudo isso, enquanto o paciente está lá dentro, a responsabilidade deles também, claro, nesse caso, a defesa deles poderia alegar que há uma responsabilidade também da parte dela, a depender do caso, né? Ficou ampla a pergunta e não tem como esmiuçalhar para dizer, né? Mas assim, o dever é integral. Enquanto ele está lá, ele tem que ser salvaguardado de perigos ou de outras pessoas chegarem, né? Ou até os pertences. Então, são várias as questões, né? Que envolvem também, não é claro, eu citei a questão do ar-condicionado por ser muito comumente as pessoas reclamarem que eu contratei o serviço, paguei um valor alto de internação para ficar num quarto tal, e acontecer isso. Mas, sim, enquanto o paciente está lá, ele tem que ser salvaguardado pela equipe, e essa questão daí da responsabilidade, ela é vista de forma individual, né? Nesse caso ali, você entrou, provavelmente ele autorizou, você faz parte da equipe multidisciplinar que o atende, então são várias variáveis, né? Não tem como ser generalista nesse caso, tá? Assim, né, tu comentando ali sobre essa questão das responsabilidades, né, das instituições, do corpo clínico, né? Eu fico pensando muito nisso, assim, eu acho que entra uma situação muito do que é conversado previamente, né? Talvez, e a gente vendo, né, essas notícias todas que a gente acompanha aí nas mídias, né? Enfim, sobre situações que fogem um pouco do que é talvez uma normalidade, do que é o adequado, o ideal. Mas eu penso muito que falta isso, né? A gente tem hoje uma venda, eu acho que pode-se dizer assim, né? E é algo que a gente conversa muito, eu e o Paulo, converso com algumas colegas que eu atendo, cirurgiãs que eu atendo, né? A gente fala muito sobre isso, que essa questão aí das redes sociais, né? Do nosso mundo digital, né? Em que é tudo muito prático, é tudo muito para ontem, né? Então você vê lá as postagens, você vê o antes e o depois, você vê o resultado, mas é o que eu sempre comento com o meu paciente, você não vê o processo, né? E entre o início e o fim existe um processo acontecendo, né? E é algo que eu atuo muito, que é a reabilitação pós-operatória, né? Então essa reabilitação ela vai acontecer, independente se ela é uma cirurgia de pequeno porte ou grande porte, mas existe, né? Existe um processo de reabilitação ali. E aí eu fico pensando que muitas vezes essas situações, essas condições né, enfim, de ações contra, né, o hospital, ou a clínica, ou o corpo clínico. E aí também eu acho que nem só ações, mas as próprias situações que a gente vê que estão fugindo, né, de uma normalidade, que a gente vê esses erros acontecendo, também, assim, a minha opinião, e aí eu queria que tu, né, expusesse um pouquinho o que tu vê isso, como isso chega para ti diariamente, né, também tem esse cunho desse mundo digital, do tudo rápido, no instalar, né, um instalar de dedos ali, eu faço a minha cirurgia, no outro dia eu já tô viajando, linda e maravilhosa, né, eu não alinho uma expectativa, é meio que todo mundo igual, né? Tipo forninho, entra ali, sai todo mundo engessado igualzinho, né? Então, fala um pouquinho pra gente, assim, como que vocês, né, que não são a área da saúde, que é a outra área, vê isso, né? E se vocês têm algo, assim, que possa, né, assim, nos dar uma luz, né, aos profissionais, assim, a forma como a gente tem que se portar e deve se portar para a gente melhorar um pouquinho a condição do que temos atualmente.
É preocupante essa questão do digital, porque ela passa um senso realmente de que não há perigo, de que é como ir ao salão de beleza e falar, eu quero cortar o meu cabelo assim, e o cabeleireiro faz lá tudo, depois te vira, faz a escova, tá daquele jeito que tu pediu, tá ótima, tá perfeita, é fácil, tu embarca no carro, sai e vai embora, né? E não é bem assim. A gente sabe que tem todo o processo de reabilitação, a gente sabe que cada pessoa, cada indivíduo é único, né? Mas o mais importante nisso tudo é alinhar as expectativas, é saber, né, como que esse paciente chegou no determinado cirurgião e como ele expôs a sua queixa, como ele objetivava tratar aquilo, se a conduta que foi proposta para ele entendeu, ele estava alinhado com aquilo, que sim um procedimento técnico dependente, o cirurgião vai empregar a melhor técnica para entregar também o melhor resultado, mas que também depende dele o descanso, a aderência o tratamento, que o tratamento não se faz só ali na mesa da cirurgia, né? Se faz no depois, na vinda aqui para fazer as sessões de fisioterapia, eu tenho então, vou ficar com tape em quanto tempo? Vou tirar agora? Jana, eu posso fazer o curativo assim? Posso fazer assado? Então assim, Jana, aconteceu isso. As perguntas, eu sempre falo que as perguntas é muito constante assim. O cirurgião pergunta para o paciente um dia antes da cirurgia, né, quando normalmente vai lá para fazer o acerto dos honorários, tá tudo certo? Você tem alguma dúvida? Não, tá tudo certo, não tenho dúvida nenhuma. Aí depois da cirurgia é uma mensagem por hora, mas isso aqui é normal, mas aquilo ali é assim e tal. Então é porque realmente depois que a ficha cai. Então depois começam as modificações, o organismo responde dessa forma, de outra forma, e assim vai indo. Então a internet, ela mostra aquele antes e depois, né? Então aquela meio que promessa de resultado, sem mostrar a questão de que a pessoa, por exemplo, que foi operada, podia ser uma atleta. Ela estava ali, ela fez aquela cirurgia porque ela queria tirar simplesmente a pochetezinha ali, a gordura localizada que ela tinha, então ela fez uma mini lipo, mas o corpo dela antes já estava muito bom, porque ela tinha hábitos de vida diferenciados e tudo mais. Então a internet engana porque ela te mostra uma pequena captura de todo o resto, né? Então assim, é importante saber que cada corpo é um corpo, que cada realidade é uma realidade e que a gente tem que sempre se perguntar qual a minha queixa, né? O que eu viso melhorar, né? E tentar alinhar a expectativa com a proposta do cirurgião. O cirurgião vai fazer a proposta, o cirurgião, normalmente assim, eu posso falar com uma certa propriedade, porque recentemente eu fiz uma cirurgia também, e eu fiz algumas consultas até me dar aquele brilho nos olhos e me encantar pela cirurgiã e aderir ao que ela me propôs, e ela me escutar também, porque tem muitos que, né, tu fala uma coisa, ele te propõe outra e, né, fica naquele meio termo. Então é importante você se sentir escutado, é importante que o médico te proponha algo que faça sentido para você e te explique no teu corpo por que teria que ser aquela escolha, né? Então assim, entender que não é porque naquela pessoa ali que tá deitada, muitas vezes na foto, na melhor posição, com a melhor luz, com a melhor coisa, você vai ter o mesmo resultado, né? Então isso é uma das questões também que tem que ser alinhadas previamente para que nenhuma das partes se sinta frustrada depois, né? Eu acho que essa é uma palavra, assim, tu usou a palavra correta, assim, que é a questão da frustração, né? Eu acompanho isso muito de perto, né? Então a gente tem muitas vezes um paciente que é exatamente o que tu colocou, assim, porque aí entra já a nossa outra pergunta, né, Paulo, que é a questão, qual a minha responsabilidade enquanto, né, eu sou paciente, eu também tenho responsabilidades, né, eu não posso só cutucar lá e falar, não, foi o profissional que fez errado, né, tu já mencionou aqui a questão do paciente, né, aderir ali à terapêutica e tudo mais, mas eu acho que também vai além disso, né? Depois tu fala um pouquinho sobre isso, mas eu acho que essa palavra que tu mencionou, né? De a pessoa se frustrar, é realmente isso que acontece. Eu já recebi pacientes aqui na clínica que entraram na sessão chorando e saíram chorando. Uhum. Porque idealizaram uma situação, porque viram todo aquele marketing digital acontecendo
E eu escuto isso com muita frequência. Mas olha só, o profissional posta por que o meu não deu certo. Né? Tipo, o profissional posta o tempo inteiro, olha o antes e o depois. Será que só comigo não dá certo? Por que comigo não deu certo? E aí, para essa paciente em específico, eu falei assim, né? Eu cheguei para ela e falei, olha só, você acha que o profissional vai postar algum problema, alguma intercorrência? Não vai postar isso. As redes sociais não vão falar sobre isso, né? Embora isso fosse realmente bastante relevante, e é uma coisa que eu comento, né, até com as profissionais para as quais eu trabalho, né, enfim, tenho orgulho aí de trabalhar, e eu sempre falo, porque né, uma delas um dia comentou comigo assim, Jana, que bom que eu te conheci, que tu tá trabalhando, né, na minha equipe e tal, e ela falou, nossa, aqui, ó, eu falei, eu me sinto lisonjeada por isso, mas erros acontecem, e eu não sou essa perfeição, eu também tenho falhas, né? A gente, porque é como tu falou, a gente às vezes pode estar dando toda a assistência, mas o organismo responde da forma que ele tem que responder, né? E isso muitas vezes foge daquilo que a gente estava querendo que acontecesse ali, né? Então, é muito sobre isso, assim, né? Muitas vezes também tu postar, eu não digo que tu vai ficar, obviamente, não vai ficar colocando coisas, né, horrorosas ali e tal, mas tu postar que sim, existem intercorrências, sim, existem complicações, né? E tu falar isso pro teu paciente num momento de uma consulta, né? Volta ao que tu falou, esse alinhamento com o profissional. Então, assim, é aquela situação que os profissionais têm que ter essa responsabilidade, né? Eles têm que, acho que a gente precisa parar um pouco com essa loucura que está o mundo digital, né? E eu falo muitas vezes, assim, é meio que uma produção em série, assim, parece que a gente está numa fábrica. Né? Opera. Faz. Gente, como que eu vou dar atenção? Né? Não é só o corpo, é a pessoa. E aí é onde eu falo para ti que eu vejo isso diariamente, né? Que o paciente chega frustrado, tu usou o termo corretíssimo. É uma questão onde entra um dever do cirurgião de informação para com o paciente, né? E um direito do paciente de ter esse termo de consentimento livre e esclarecido, né? Antes dele fazer a cirurgia. Então, no caso, o que pode vir a ocorrer? As coisas, né? Os mais comuns, um seroma, isso, aquilo, a depender do procedimento cirúrgico, né? Então, isso tem que estar muito bem claro para o paciente, né? Até para ele não idealizar e romantizar a cirurgia plástica, porque as pessoas às vezes tentam tirar a cirurgia plástica da medicina, né? Como se ela não fosse uma área da medicina, né? Mas ela é. Então, a gente tem que levar a sério e saber que pode acontecer. Mas aí eu até já puxo, que é uma das coisas que eu sei que tu vai me perguntar, que assim, o principal momento para tu ver o êxito da tua cirurgia é na hora da escolha do teu cirurgião, da tua cirurgiã. Porque erros não, né? Esse tipo de coisa acontece, um seroma, uma intercorrência, uma coisa do organismo do paciente acontece. Mas a questão o profissional, ele vai saber interpretar isso? Ele vai ter o olho clínico para saber interpretar isso e saber quando ele deve entrar com determinada terapêutica para resolver? Isso aí é o principal, entende? Isso até evita ações, né? Ações futuras, porque aí o paciente se sente acolhido, ele sente que ele não ficou sozinho, porque imagina o paciente pós-operado já está num estado mental, emocional ali complicados, não se reconhecendo no próprio corpo, até as coisas, né? O resultado que demora, a gente sabe, é uma construção de meses, né? Então aí entra tudo isso, somatiza tudo isso, se ele se sente sozinho enfrentando tudo isso, é pior. Então, o principal é essa equipe multidisciplinar, ter um olhar clínico, um olhar cirúrgico muito bom para saber. E eu até cito aqui uma questão particular minha,
que não é segredo de justiça, então vai tudo certo. Eu fiz essa cirurgia que foi a retirada das minhas próteses e num dos lados do meu peito houve um seroma, né? E aí eu fiquei já com aquele... Eu sabia que isso poderia acontecer, a minha cirurgia deixou isso muito claro para mim, mas claro, ela usou toda a técnica possível para que isso não acontecesse, tanto que nem dreno eu precisei usar. Mas aí eu vi com os meus próprios olhos a importância daquilo que eu falava todo dia para os meus clientes, né? Eu falava assim, olha, é importante tu ter uma equipe multidisciplinar treinada, uma equipe multidisciplinar boa, porque aí eu vim aqui, tu mexeu e tu já tava trocando figurinha com ela, né, Jana? Aí falou, agora tu vai lá na clínica, aí agora já dá para drenar. Aí chegou lá, dito e feito, já ela puxou, já saiu. Então, são essas as questões, a importância, porque se tu simplesmente opera e fala assim, agora você tá livre, vai para casa, daqui 30 dias eu te vejo, e aí depois toca a vida, tá? Pode tirar a cinta, a faixa cirúrgica, tudo tal e tal, e deu. Tu não passa pro cliente, pro paciente o que ele precisa fazer posteriormente, tu deixa ele assim, não tens uma equipe multidisciplinar organizando, trocando figurinhas, olha, a paciente esteve aqui hoje, ela estava mais edemaciada, ou ela estava com tal e tal questão, como é que a gente pode fazer, qual suplementação, até era uma coisa, né, a Jana até me perguntava, tais tomando alguma suplementação, tais fazendo isso, tais fazendo aquilo, então isso é muito importante, né, eu vi isso na pele, então eu falo de um caso meu aqui, né, então isso cada vez mais é mais importante, e também não só na área da cirurgia plástica, em todos os outros profissionais também, porque eu vi de pessoas próximas a mim que fizeram cirurgias também, fizeram intervenções e o cirurgião não trabalha com uma equipe multidisciplinar, né? E então, assim, saiu do centro cirúrgico, saiu com a faixa, com o sutiã cirúrgico e tal, e agora, o que eu faço? Será que eu devo fazer uma drenagem? Mas com quem? Mas onde? Quem é especialista daquilo? O paciente se sente perdido, né? E a gente que é do meio, a gente entende que muitas vezes isso acontece porque isso envolve custo, né? Então, às vezes ele não vai conseguir vender a cirurgia para um determinado grupo se ele falar que ele precisa fazer esse processo após a cirurgia, né? E aí vem de encontro a tudo isso que tu falou. Tu vinha falando, eu vinha projetando tudo isso. Eu faço o primeiro contato com o paciente, né? Contigo não foi diferente. Eu faço o primeiro contato. E aí eu gosto, inclusive, de enviar áudio para explicar ponto a ponto, individualmente, sobre como vai ser esse pós, qual é a função do tape, qual é a função da reabilitação pós-operatória, para que ele compreenda da melhor forma possível, para que ele fale assim, não, é isso daqui então que eu preciso. Às vezes o cara fala, eu nem sabia que precisava fazer tudo isso, ou que tudo isso se fazia, né? E um dos pontos que eu bato na tecla é, qual a importância do fisioterapeuta nesse processo? Diminuir a chance de uma intercorrência, ou, se uma intercorrência ou complicação acontecer, ter um profissional adequado que saiba ler isso da forma correta e saber que técnica ele vai utilizar para resolver essa situação. Ponto. Né? É isso. Né? Esse é o fato. Então, deixar claro para o paciente que isso pode acontecer, mas que se acontecer, ele vai ter suporte. Ele vai estar amparado. Né? Ele não vai estar sozinho. Isso né? também evita a ação judicial, né, gente? Porque isso você simplesmente desacompanha o paciente, né, no meio de uma intercorrência. Não é assim, você operou, você tem que dar aquele período todo, né, os cirurgiões mesmos falam que, demora um ano para vir o resultado final, então, nesse um ano é a construção, você tem que estar olhando, tem os retornos, você tem, né, ainda está sob a responsabilidade do cirurgião, né, então, é muito importante você não deixar a bunda na janela, digamos assim, nesse aspecto. Eu sempre falo, né, inclusive no meu Instagram, quem segue ali, né, o teu resultado cirúrgico ele é uma construção. Então, quando o cirurgião ele finaliza a cirurgia, que a gente vê lá como ficou, né, a gente tem aí vários profissionais que postam lá aquele término imediato da cirurgia, né, então assim, aquilo ali
é o que o cirurgião espera que o corpo chegue. Né? Porque o corpo vai começar a sofrer uma série de reações bioquímicas ali para responder ao trauma que é uma cirurgia, porque a cirurgia ela não deixa de ser um trauma, ela é um trauma controlado, obviamente, ele sabe o que ele está fazendo ali, mas é um trauma. Então o organismo começa a responder, então ele espera que o corpo chegue naquela foto final lá, e nós também, o paciente também. Então é uma construção e essa construção depende desse olhar mais humanizado, desse olhar técnico e dessas responsabilidades, né? Eu até entendo que, claro, é legal você se orgulhar, né, postar essa foto ali do pós e tal, só que isso tem que ser com cunho informativo, até porque senão muitos juízes, né, eles vêm decidindo já que você gera uma expectativa de resultado no paciente, então você acaba respondendo civilmente sim, por conta desse antes e depois, assim, sem um cunho informativo, sem colocar lá a descrição do paciente, paciente magro, que fazia atividade, que não era tabagista, blá, 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 que não tinha diabetes, porque são coisas que influenciam na cicatrização, que tinha cicatrização tal e tal forma. Então, você acaba gerando uma expectativa de resultado muito grande e aí a expectativa ela é proporcional depois à frustração, né? Se você não alinha muito bem tudo isso. E isso serve justamente para o paciente compreender, né, aquilo que a gente fala, você não é igual ao coleguinha, né? É a frase que eu uso muito aqui na clínica. Você não é igual ao coleguinha, então o teu resultado não vai ser o mesmo, você tem as suas individualidades e cada vez mais eu percebo que tanto na reabilitação pós-operatória, né, quanto nas cirurgias em si, os bons profissionais, eles estão buscando essa individualidade, então a gente vai pegando assim, detalhes, né, características de cada paciente para a gente trabalhar dentro disso, dentro dessa realidade do paciente, né? Porque não tem como colocar todo mundo no mesmo balaio e achar que vai sair alguma coisa dali, né? Então, assim, eu acho que é muito relevante essa informação, né, para os colegas, porque também é uma área, assim, a gente quando vai colocar algo no Instagram ou, né, qualquer outra rede social aí, mas enfim, falo Instagram porque hoje é o que mais se usa. A gente também tem essa dificuldade, né? Poxa, mas será que a gente coloca isso ou não, né? Eu mesmo tenho umas coisas de construção de resultado no meu Instagram que quando a gente foi colocar, eu falei, Paulo, mas será que a gente põe isso, né? Eu fiquei com medo, assim, né? E aí o Paulo falou pra mim assim, tu tá informando o paciente que ele precisa abrir o olho e saber aonde ele está pisando para não chegar nisso que aconteceu com essa paciente. Né? Porque eu falo, a fisioterapia, a gente não posta o antes e o depois maravilhoso, assim, igual, né, as outras especialidades. A maior parte do nosso trabalho é trabalhar em cima de intercorrência, né? Embora a gente, obviamente, tenta trabalhar, né, e a gente quer trabalhar num mundo, eu digo, maravilhoso, onde o paciente começa e termina lindamente, mas não é essa a realidade, a gente recebe sim muitas intercorrências, né? Então é uma responsabilidade grande quando a gente vai postar sobre essas características, né? E essas questões, né, da intercorrência é uma questão que os médicos também ficam até com esse receio agora com essa questão, né, ou às vezes os odontólogos também, de, poxa, vem uma intercorrência de outro colega, né? Então, assim, poxa, veio a intercorrência do meu colega, e aí agora o que eu faço, né? Muitos me questionavam assim e exigiam daí já o boletim de ocorrência feito para poder colocar a mão naquele paciente, né, para se salvaguardar de algum processo futuro, né? Então, assim, até onde vai a minha responsabilidade, foi a responsabilidade do meu colega e até onde vai a minha, né? E deixar claro para o paciente, olha, eu tô pegando o bonde andando, você tá chegando para mim assim, eu não posso te dar garantia, mas eu vou te reabilitar dentro do possível, né? Então, essa é uma das questões e até a gente vem trabalhando fortemente nessa questão ali junto com o Conselho de Medicina
para a gente conseguir fazer a notificação compulsória. Então, ocorreu a intercorrência, já é notificado compulsoriamente o conselho de classe, seja ele de qual conselho for, qual profissional for, né, para que até o conselho possa abrir os olhos e colocar reparo, né, voltar-se mais para essa questão também, para a gente talvez conseguir caminhar para um futuro melhor, para que cada conselho consiga delimitar melhor, olha gente, será que é melhor a gente estar indo por esse caminho, ou por esse, ou como é que a gente pode fazer, né? Não ficar esse bombardeio de ofertas para os pacientes e, hoje eu tô aqui, amanhã eu tô ali, afinal de contas eu tô envelhecendo, e eu sou uma mulher, e eu sou vaidosa, então eu vejo uma proposta lá no meu Instagram, eu quero também, quem não quer, né? Então, assim, se você não põe reparo naquilo e olha bem e vai a fundo, a gente, com tanto de informação que a gente tem, às vezes a gente ainda fica meio assim, né, tentado a algumas armadilhas, então, imagina o público leigo, digo assim, Exato. Né? Isso é uma coisa que, né, de novo, assim, eu falo, são os bate-papos de corredores de centro cirúrgico, né? E a gente fala muito sobre isso, né? Muitas vezes tem alguns cirurgiões que falam assim, mas essa situação, né? Às vezes veio já de um outro colega, é uma reabordagem, né? E às vezes o cirurgião fala assim, mas eu não vou reabordar porque, poxa, por que ele não se informou e tal, quem era o profissional, ou por que ele não se informou se aquele profissional, porque, né, assim, até dentro, e aí, né, não tô falando de especialidades, não tô falando de, porque é dentista ou porque é não, porque eu vejo isso dentro da própria medicina, né, por exemplo, oftalmologistas realizam cirurgias de face, cirurgiões plásticos também, né? Então entra de novo essa questão, é o conselho que tem que definir isso, né? Não somos nós que temos que julgar ou não, é o conselho, e aí entra essa questão que a gente falou, que o conselho tem que ter cada vez mais responsabilidade de exigir qualificação desses profissionais, né? Eu como falei no começo, eu não acho ruim, mas tem que ser qualificado, né? Não pode sair fazendo loucura, mas essas conversas de corredor, então às vezes, mas por que o paciente não foi se informar? Quem que agora tá vindo para resolver o problema? E eu comento muito isso com os cirurgiões, né? Eu falo, olha, se para nós, profissionais, que sabemos, que somos capacitados, que temos um entendimento, já é difícil tu selecionar, né? Quem é um bom profissional, quem só faz o marketing, né? O joio do trigo ali. Tu imagina para uma pessoa leiga que abre o Instagram e como tu falou, é um bombardeio, é uma coisa atrás da outra. Se tu for fazer uma pesquisa ali de, sei lá, de qualquer fios de sutura para face, pronto, já começa a aparecer um monte de coisa ali de face, de procedimento. Então, assim, esse paciente, ele não sabe, né? E aí é onde eu converso muito com os cirurgiões. Cabe a nós, bons profissionais, que somos preocupados com a ética, com a responsabilidade, com o estudo, as atualizações, falar cada vez mais e dar voz a profissionais que realmente estão ali, interessados em fazer a coisa correta, interessados, né, em ter responsabilidade sobre o ato que estão fazendo ali, o ato cirúrgico, sobre essa questão do ser humano, né, de acolher esse paciente, não só simplesmente operar e depois larga também para a equipe e não dá nenhuma bola e eu te vejo daqui a 90 dias, né? Então, assim, a gente precisa informar e esse é o propósito do podcast, né? Foi por isso que a gente criou o podcast, que é justamente isso, trazer informação de relevância para que essa pessoa que é leiga no assunto não caia numa situação que depois ela tenha que, né, correr atrás de prejuízo. É muito complicada essa tomada de decisão, né? Mas acho que até vocês iriam me pedir dicas de como fazer essa tomada. Isso é uma das coisas. Essa vai ser, como é que é? As considerações finais é sempre qual é, né, a tua visão e o que tu pode colocar aí para as pessoas para que elas tentem ter uma escolha mais assertiva, se é que a gente pode falar assim, né? Eu quero escutar porque, pegando o gancho que tu falou, que tu digita lá e aparece um monte de coisa, eu pesquisei sobre implante capilar, né? Agora sim, né? Não porque eu precise, né? Mas assim... Alex não foca no cucuruco dele. E apareceu muita coisa, falei assim, agora e agora? Se você quiser processar a Jana, depois a gente...
Tá? Não trabalhava com isso, falou pra mim, mas acho que abriu exceção, pelo jeito. Jana, um homem cabeludo desse, você fica desdenhando? Ela falou assim, olha, acho que é bacana tu fazer o implante, né? Aí eu falei assim, olha, você como fisioterapeuta que trabalha na área, você sabe que é o paciente que tem que se sentir incomodado, e não a esposa. Pronto. Mas depois de falar com a esposa, daí tu quer fazer agora. Ele olhou pro espelho com outro ângulo. Mas essa, então, eu falei de uma forma brincando, mas é o fato. Tendo em vista tudo isso, as propagandas, e aí é uma situação muito delicada, né? Porque a gente o profissional deveria partir dele a ética, né? De todo o processo, de como informar esse paciente, até onde ele pode ir, como é que ele vai, como é que não vai. Tendo em vista hoje que a gente muitas vezes não tem isso não parte do profissional, como esse paciente ele pode de alguma forma tentar se resguardar e assim tentar diminuir a chance de um erro, de cair às vezes num profissional não adequado. Agora, de tanto que a gente falou de implante, de cirurgia, com certeza o algoritmo dos nossos celulares logo vai mostrar só isso pra gente, né? Mas nesse quesito, voltando, né? A escolha é o principal sinônimo do êxito, né, de um pós-cirúrgico ali, de um resultado. Então, hoje eu vejo assim, que a primeira coisa é checar se realmente no site do Conselho Federal de Medicina, se há lá o registro da especialidade, né, seja na cirurgia plástica ou seja outra área, oncologia, qualquer outra área que você for procurar um médico qualificado, um profissional para te atender, né? Depois tem, claro, outros sites como Jus Brasil, que você pode consultar se há processos. Alguns deles correm em segredo de justiça, outros não, né? Mas consultar no próprio conselho, né? Ali a situação do médico, se ele está regular, se ele não está, essas questões, não acreditar em número de seguidores de Instagram, né? Porque isso pode ser comprado, a gente sabe, e também assim. Como a Jana falou, eles postam no Instagram o resultado satisfatório, o pós-imediato, então sempre perguntar, acho que fazer várias consultas também, até você se sentir acolhida por um profissional e saber se, caso ocorra uma das intercorrências que são previstas, né, que no termo de consentimento esclarecido, o paciente vai saber que pode acontecer e estar ciente disso, o profissional vai saber tratá-lo, ou a equipe multidisciplinar vai acolher esse paciente e ele vai conseguir sair dessa bem e ainda preservar o resultado da cirurgia, né? Então isso também é importante acompanhar por um tempo, então, talvez a rede social do profissional, pedir, então, na consulta, talvez, se o profissional é um profissional mais resguardado, mais ético, que não posta tantos antes e depois, pedir para ele em consultório, doutor, a maior parte tem, né, ali uma foto de acompanhamento nas consultas, né, doutor, teria algum caso semelhante ao meu, da mesma cirurgia que eu quero fazer, para o doutor me mostrar a foto? Então, normalmente ele tem os arquivos, então ele vai te mostrar, vai te falar sobre o caso, né? Então, dosar muito isso, não acreditar em número de cirurgias, né? Por exemplo, eu vejo na bio de muitos médicos assim, mais de 500 mil pessoas. Se você fizer um cálculo ali, a pessoa nem dorme, né? Ela só opera. Então, assim, cuidar com isso. Uma coisa que chegou para mim também, que eu achei uma aberração, mas vem acontecendo e fico alerta, que é o seguinte, a paciente, ela veio através da rede social conversar comigo e ela me mandou assim, olha, eu fui a um determinado cirurgião, por ele ser o cirurgião das famosas, e
fechei o contrato, gostei, ele me encantou na hora, né? Prometeu mundos e fundos a ela. E aí ficou entre os dois combinado que na semana que ocorreria a cirurgia, ela passaria lá para fazer o acerto dos honorários. E quando ela foi fazer o acerto, ela recebeu o contrato da prestação de serviços médicos, né? E aí ela foi ler o contrato de forma minuciosa. Isso também é outra coisa que eu indico aos pacientes fazerem. Muitos só assinam. Leia, porque no dela estava escrito assim, que em caso de incompatibilidade de horário, ela autorizava que a outra equipe operasse ela. Ou seja, ela fechou, por exemplo, com a Jana, aí no dia a Jana não estava disponível, ela manda o Paulo para atender. Então, assim, poxa, quem fez as marcações, quem fez a anamnese, né? Então, isso aí é uma das coisas que a gente está vendo acontecer e isso é preocupante. Então, tem que tomar muito cuidado e ela, graças a Deus, ela conseguiu recuar, não acertou, falou, não, se for dessa forma, não tenho interesse, né? Porque imagina você chega lá no hospital no dia e fez toda uma consulta prévia, uma construção de um relacionamento com o profissional. Sim, e vai ser outra pessoa que nunca te viu na vida e vai te operar, né? Não é legal. Essa daí é nova pra mim. Essa realmente eu não sabia. Eles estão reinventando a roda. Tem Tem que ficar atento, né? Tem que ficar atento. Teria papo pra muito mais, né? Mas pra muito mais, assim, pra horas de conversa aqui. Né? Nós vamos aceitar a sugestão de, no final do ano, né, juntar toda a galera que participou aí dos episódios e fazer um podcastão, assim, né? Uma palavra nova 12 também. horas de... 12 horas de bate-papo. Encerramento. Um encerramento, sem dúvida nenhuma. Então fica aqui o nosso muito obrigada, foi muito esclarecedor, né? Espero que você que está aí acompanhando a gente tenha gostado dessa entrevista, tenho certeza que sim, porque realmente são assuntos que são importantes, a gente precisa falar cada vez mais sobre isso, e é bem isso, né? Para que a gente tenha a área da saúde sendo a área da saúde, né? Eu costumo falar uma situação, talvez de uns 2 ou 3 anos para cá, eu falo uma coisa, me dá assim, dó de pensar que a área da saúde virou um comércio, né? Então, tomara que a gente tenha cada vez mais profissionais éticos, bem intencionados, responsáveis, né? Que queiram, claro, a gente sempre tem que pensar que a gente não trabalha por hobby, né? O dinheiro faz parte do processo, mas ele é uma consequência. Ele é uma consequência de um trabalho bem executado, né? Então, tomara que você aí que esteja assistindo, né, tenha se deliciado aí com a nossa entrevista. Muitíssimo obrigada. Terão, com certeza, outras oportunidades para a gente falar sobre muitos outros assuntos. E é isso. Finalizamos mais um? Mais um. Agradecer mais uma vez ao Alex, nosso diretor técnico aqui, né, parte de audiovisual. E também que corta o áudio da Jana quando ela tosse, né? Quando ela engasga. Então, agradecer muito ao Alex Fares Filmes. Lembrando, toda primeira sexta-feira do mês, um episódio novo, né? É isso? É isso. E aí a gente, né, vai anunciar aí nas redes sociais. Isso. Quando vai acontecer esse episódio com a Paloma. A gente vai colocar, né, marcar certinho ali para seguir, e qualquer dúvida que vocês tenham, né, colocações, sugestões. Pode colocar aqui pode colocar aqui nos comentários no YouTube. Se tiver algum comentário técnico, e com certeza a gente não vai saber responder, a gente passa para a Paloma e depois ela responde também. Para qualquer dúvida, né? Isso, a gente já colocou ela à disposição antes dela falar que sim. É compulsório. À disposição. Então, agradecer mais uma vez todo mundo por ter assistido esse episódio, né? Terão outros aí no decorrer do nosso ano, com outros profissionais, vão ser episódios cada vez melhores, a gente vai melhorando também o nosso bate-papo aqui, a gente vai ficando mais solto também, né? É isso aí. No decorrer do episódio já vai melhorando, né? Porque no começo que a gente fica mais solto, né? Agradecer mais uma vez, Paloma, muito obrigado, né? Da minha parte, muito obrigado mesmo. Até a próxima. É isso. Beijo no coração. Vamos. Até a próxima. Valeu.